O Brasil é protagonista na área de energia e tem potencial para ampliar ainda mais a participação de fontes renováveis em sua matriz elétrica. Com isso, o país também tem a chance de contribuir para que as empresas se tornem mais competitivas, além de atrair companhias de uso intensivo de energia interessadas em fontes renováveis. Esse é o assunto do novo episódio do Além da Energia, que começa agora. O Plano Nacional de Energia 2050 estima que o Brasil possui a capacidade de multiplicar a sua carga de geração de eletricidade com o desenvolvimento de projetos de energia renovável. Somado a isso, o país já registra avanços concretos no setor elétrico, com a adoção de legislações, por exemplo, que tratam da liberação do mercado livre até 2026 e da geração eólica offshore. Na visão de especialistas do setor, esse cenário está alinhado ao compromisso de descarbonização global. Assim, o Brasil se depara com a oportunidade única de reorganizar a sua indústria e atrair empresas de uso intensivo de energia que buscam fontes renováveis. Para falar mais sobre esse assunto, o Além da Energia vai conversar agora com Gil Maranhão, diretor de Comunicação, Responsabilidade Social Corporativa e Carbono da ENGIE, e Bruno Pascon, cofundador e diretor da CBIE Advisory, empresa do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem nosso convite. Gil, para começar o nosso papo, eu gostaria que você falasse um pouco mais da oportunidade que o Brasil tem em atrair investimentos industriais por meio da ampliação da oferta de energia renovável nos próximos anos. Conta para a gente. Pois é, Rafael. Eu acho que o Brasil tem aí uma oportunidade enorme nos próximos anos e décadas. Eu considero um alinhamento de fatores, talvez único, daqueles alinhamentos que só aparecem de vez em quando. O mundo, você sabe, desde o Acordo de Paris, vem buscando, e os países propondo metas de descarbonização das suas economias. Essas propostas e objetivos foram renovados, inclusive, no ano passado, no contexto da COP26 em Glasgow. Mas muitos desses países parece que não vão conseguir atingir essas trajetórias de descarbonização por vários motivos, né? Recessão, inflação, guerra na Europa e outros fatores, né? Talvez alguns objetivos muito agressivos também, economias não ajustadas dos países para fazer essa trajetória. E, como você falou, né, o Brasil também, outro fator de alinhamento é a legislação brasileira do setor elétrico e energia de uma maneira geral, que tem evoluído, tem propostas, como você mencionou, já prontas para ser votadas e aprovadas, como o projeto de lei 414, a regulamentação da geração de energia offshore, né, energia eólica offshore gerada no mar, o projeto de lei e o decreto da regulamentação do mercado de carbono, entre outras. Apesar dos progressos e retrocessos, né, das complexidades do setor elétrico, as coisas avançam no setor e a regulamentação avança. O Brasil tem tido sucesso em atrair investimentos e desenvolver seu setor elétrico, seu setor de energia. Isso tudo, para mim, é um cenário maravilhoso, né? Talvez único no mundo, em termos de geografia, em termos de oportunidade, conjunção de fatores, em alinhamento de fatores, que proporciona aí, talvez a maior janela de atração de investimentos de indústrias que não vão conseguir se descarbonizar facilmente nos seus países por falta de energia renovável, de virem para o Brasil. Obrigado, Gil. Como você explicou aí, a gente vive um momento único para o Brasil avançar em relação à energia renovável, tem os compromissos globais de descarbonização, o desenvolvimento do setor elétrico, a modernização da legislação, enfim, uma série de fatores que ajudam a atrair investimentos industriais aqui para o país. Bruno, agora eu quero conversar com você. Quais setores podem ser beneficiados diante desse cenário? Existe uma estimativa de investimentos possíveis? Olha, Rafael, eu concordo com o Gil, né? O Brasil está numa situação muito privilegiada e existe sim. Eu acho que os setores eletrointensivos, a indústria, comércio,
Se a gente for contemplar só o volume de investimentos que o Plano Decenal de Energia considera, né, para o setor de energia elétrica, a gente está falando de 528 bilhões de reais até 2031. Desses, a gente tem 135 bilhões para geração distribuída, que atualmente, né, corresponde a 98,3% de painéis, né, fotovoltaicos. A gente tem 101 bilhões de transmissão de energia para poder escoar toda essa energia, né, na próxima década, e 292 bilhões de reais de geração centralizada, que envolve desde as fontes renováveis, além das fontes, né, despacháveis do país. E acho que dos setores, né, dá para destacar que o Brasil ele tem uma vocação muito grande de renovável na matriz elétrica, que é 83,3% renovável, segundo dados de agosto de 2022, enquanto que o resto do mundo é só 29%. E quando a gente olha a matriz energética, que contempla também a questão de transportes, o Brasil é 46% renovável, o resto do mundo 14%. Então, na indústria, eu acho que o grande efeito quais são os grandes setores que ainda precisa descarbonizar no Brasil. Basicamente são 3: agronegócio, transportes e indústria. E quando a gente fala da indústria, o papel da renovável era fundamental, seja os regimes de autoprodução de energia, onde eu vou produzir eólica, solar, para substituir as fontes, né, atuais de geração de energia dessas indústrias, como Ambev, né, L'Oréal, né, os grandes industriais do Brasil, mas também para a indústria eletrointensiva como petroquímica, siderurgia, onde, através, por exemplo, do biogás, né, eu posso substituir, né, para alto forno, por exemplo, o uso de coque ou carvão mineral, e com isso dá uma contribuição enorme de descarbonização. Para que todos tenham uma ideia, hoje 75% da produção de aço do mundo é feito com base no coque, né, que vem do carvão mineral. Então, só o setor de aço representa 6 a 9% das emissões de CO2 no mundo. Se eu utilizar, por exemplo, o biogás, eu reduziria essas emissões em 95%. Obrigado, Bruno. Muito impressionante o volume de investimentos do Plano Decenal de Energia Elétrica que você citou, de 528 bilhões de reais. Gil, além da legislação, o que mais o Brasil precisa para atrair o capital e os investidores para desenvolver todo esse potencial das fontes renováveis de geração de energia? Rafael, esse é um desafio enorme, porque não basta somente ter o potencial de desenvolver energia renovável, você precisa também, para que isso aconteça, para que ela esteja lá em operação, você precisa desenvolver todas as cadeias de fornecimento de bens e serviços, de preferência locais, né? Quer dizer, desenvolver através da importação de painéis solares, né? Talvez não seja a melhor forma de aproveitar toda essa oportunidade de reindustrialização do Brasil. O ideal seria, junto com a atração de empresas que consomem essa energia elétrica que pode ser produzida, renovável, que pode ser produzida no Brasil, mas também atrair as cadeias de fornecimento dos bens e serviços para a construção desses parques de energia, de geração, transmissão e distribuição de energia. E toda outra infraestrutura necessária para isso, né, como transmissão, estradas e tudo mais, que vai viabilizar o desenvolvimento desse parque. Você vai precisar de muita capacitação de mão de obra, muito treinamento, muito expertise, e sem falar em toda a questão ESG, né? Licenciamento ambiental, para, obviamente, proteção da biodiversidade, no desenvolvimento dessa energia renovável. A questão social, de fazer isso de uma forma justa, onde toda a sociedade seja corretamente contemplada, compensada pela implantação dessa infraestrutura. Também a questão da diversidade, você fazer isso de uma forma culturalmente mais diversificada em todo o seu espectro do sentido da diversidade. Muita ética na contratação desses bilhões e bilhões, conforme o Bruno mencionou, que vão ser necessários, e governança das empresas. Aliás, vamos precisar de empresas fortes, bem estruturadas,
equilibradas, também na sua questão ESG, vamos precisar de muito financiamento, muita criatividade na engenharia econômica e de viabilização desses projetos todos. Bruno, o Gil listou aqui os aspectos em que o Brasil deve estar focado para desenvolver todo esse potencial das fontes renováveis de geração de energia. E eu quero fazer uma pergunta parecida para você. A indústria brasileira está preparada para o avanço das fontes renováveis na matriz energética? Quais são os desafios? Olha, a indústria está preparada, e eu concordo com o Gil, a gente tem que focar muito na diversidade, né? Quando a gente fala em soluções baseadas na natureza, a gente tem que olhar as vocações naturais de cada país, porque a natureza do hemisfério norte não é a mesma do hemisfério sul, e nisso o Brasil é muito privilegiado, porque a gente tem de fontes primárias praticamente todas as fontes, né? Como o vento, né? Principalmente no Nordeste, o sol em todo o território. E eu acho que assim, o grande desafio não é encontrar as fontes primárias para que a gente tenha uma matriz sempre cada vez mais limpa e fazer a descarbonização. O desafio, como o Gil colocou muito bem, é a questão da logística, do transporte e da cadeia, porque, por exemplo, a gente já tem um desafio hoje que para você construir linhas de transmissão no Brasil e no mundo, você leva, em média, 3 a 4 anos. E o prazo para você construir uma usina solar, dependendo do lugar do mundo, é de 6 a 18 meses. No caso de eólica, 2 a 3 anos. Então já tem um descompasso entre a velocidade de expansão dessas fontes renováveis e a velocidade de expansão das linhas de transmissão, que são fundamentais para que você possa escoar essa energia até o consumidor final. E aí, dentro do desafio também, pegando o gancho do biogás, né, o Brasil tem uma carência de infraestrutura muito grande. Esse é o principal desafio. Então, por exemplo, hoje o Brasil está desperdiçando quase 70 milhões de metros cúbicos dia de gás natural, né, no offshore brasileiro, do pré-sal, porque não tem como escoar esse gás para o litoral brasileiro e depois para o interior do Brasil. Quando eu falo do biogás, o biogás vai poder utilizar os mesmos gasodutos de transporte que hoje a indústria de gás natural se utiliza. Então, quanto mais eu investir em gasodutos para que eu possa levar esse gás a todos os estados do Brasil e, com isso, utilizar o biogás, que ele está 95% no agronegócio, que pega todo o Brasil central, praticamente o grosso da produção agrícola brasileira, isso vai ser fundamental. Então, resolver os problemas de infraestrutura, na minha opinião, é o que vai fazer com que o Brasil alcance esse grande potencial de energias renováveis de agora e para os próximos anos. Pois é, investimento em infraestrutura é o caminho, né? Gil, se tudo der certo, quais fontes de energia tendem a se desenvolver mais nos próximos anos? Essa é uma pergunta interessante. Você mencionou o Plano Nacional de Energia 2050, né? O Bruno também mencionou o Plano Decenal. Tem cenários diferentes, existem cenários múltiplos. No PNE 2050, ele mostra aí uma capacidade, um potencial de geração de energia renovável múltiplas vezes a capacidade de consumo em 2050. É claro que são cenários, vamos chamar de brutos, quanto mais longo o cenário, mais dificuldades, mais variáveis tem na equação. Tem que ver a questão das vocações, que o Bruno bem lembrou, e as vocações mudam, não é, Bruno? As vocações estão muito guiadas às demandas das cadeias e também da questão ESG. Então, não é fácil traçar um cenário único. Mas eu diria que, de uma maneira geral, além das tradicionais, como eu estou falando especificamente de energia elétrica renovável, são as fontes eólicas onshore, feito no continente, solar, biomassa, biocombustíveis, e as hidrelétricas. Por que não mais hidrelétricas? No PNE 2050, o cenário de hidrelétricas cumprindo um outro papel, trabalhando mais na prestação de serviços para o sistema interligado e como bateria. Mas eu vejo aí a possibilidade de desenvolvimento de hidrelétricas reversíveis
para tratar de questões mais próximas de centro de carga e questões de ponta. Uma coisa que já começou no Brasil e vai desenvolver muito são os projetos de waste to power, quer dizer, queima de lixo para a geração de energia. Você resolve vários problemas ao mesmo tempo, e aí não é geração de gás em aterro para gerar energia, é queima direta de lixo urbano, por exemplo, para a geração de energia. Isso já é uma realidade no Brasil, e não posso deixar de falar nas duas, aí, talvez as duas vedetes aí dos próximos anos no Brasil, que são o hidrogênio verde, já é uma realidade, e as eólicas offshore, as eólicas com torres instaladas no mar. Isso, como a gente falou ao longo da conversa, a legislação já está em preparação e já se apontam cenários de 2030, o Brasil ter os primeiros projetos eólicos offshore iniciando a operação. Não é nenhuma revolução tecnológica, mas é um pouco mais do mesmo daquilo que já está acontecendo no mundo e no Brasil, o que é muito bom, tá? Muito bom. O cenário é excelente, seja ele qual for. Eólicas offshore, hidrogênio verde, a queima do lixo que se transforma em energia. O futuro se revela bem promissor, né, Gil? Bruno, para encerrar o nosso bate-papo, eu quero te ouvir sobre como o desenvolvimento da indústria a partir das fontes renováveis pode reposicionar o Brasil no mercado mundial. Na sua avaliação, de que forma isso pode acontecer? Olha, Rafael, eu acho que essa questão da descarbonização não tem volta, né? Então, não é só, né, como o Gil colocou muito bem, quando a gente fala do ESG, não é só um compromisso ambiental, é uma questão também social, de governança e econômica. Por exemplo, daqui a muito pouco tempo, quem for produtor de soja, produtor de milho aqui no Brasil, se não tiver um selo verde de todo o processo produtivo, ele vai começar a perder mercado. Então, acho que esse processo de descarbonização é um processo que não é só uma questão de atender, né, o Acordo de Paris, né, e essa preocupação ambiental, mas é uma questão de sustentabilidade de longo prazo para toda a indústria. Quando eu falo essa questão da produção do aço, isso é um grande exemplo. Hoje, a produção do aço verde, eu tenho que substituir como eu vou abastecer os meus alto-fornos, né, que hoje é com coque, né, para uma fonte que seja renovável. Então, esse processo, acho que a boa notícia saiu um estudo tem 2 semanas, da Way Carbon, que o Brasil tem expectativa de ser responsável por 22% do mercado mundial de crédito de carbono. Isso é uma ótima notícia para o Brasil. É basicamente o que a gente atende hoje de população com agronegócio. A gente atende hoje 1,5 bilhão de pessoas no mundo com agronegócio brasileiro. E para isso, a indústria, como eu mencionei, junto com o transporte e o agronegócio, são os grandes setores que têm um compromisso maior de descarbonização a ser feito. Porque hoje, né, o Gil mencionou muito bem, a questão do waste to energy, 71% hoje do biogás produzido no Brasil vem de aterro. Né? Apesar do potencial de geração do biogás, essa do waste to energy é só 5% do potencial. Hoje a gente está produzindo 2 milhões e 35 metros cúbicos dia, de um potencial de 120 milhões de metros cúbicos dia. Então, para o agronegócio, por exemplo, ser capaz de gerar sua própria energia, né? Energia renovável, seja ela intermitente, seja ela despachável, e produzir o biometano, por exemplo, que é um biocombustível para reduzir o uso de diesel no Brasil, todo esse esforço de descarbonização vai se traduzir em menores custos de produção de fertilizantes, de combustível, de energia elétrica, e também vai gerar créditos, né, receitas de crédito de carbono ou de recebíveis, né, de energia renovável, que é um mercado que o Brasil tende a liderar mundialmente. Então, eu tenho poucas dúvidas que o Brasil tem a faca e o queijo na mão para ser a primeira economia verde do mundo. Né? E acho que, dado esse potencial que a gente tem, basta que a gente faça um planejamento adequado para conseguir conciliar todas essas vocações que o Brasil tem. O Brasil já nasceu renovável, isso é um carro-chefe nosso, com o planejamento adequado da infraestrutura. Se a gente planejar adequadamente a infraestrutura de escoamento para levar essa energia até o consumidor final, eu acho que esse potencial vai se materializar, com certeza, nos próximos anos.
E assim chegamos ao fim da nossa conversa de hoje aqui no Além da Energia. Eu quero muito agradecer aos nossos convidados. Obrigado, Gil e Bruno. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Gil. Em nome da CBE Advisor, foi um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco aí das energias renováveis e potencial brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Bruno. Foi um prazer essa conversa aqui com vocês, tá? Agora, vamos saber o que mais foi notícia na ENGIE. Quarta maior hidrelétrica do Brasil, Jirau, completou 9 anos de operação no último dia 6 de setembro. O total de eletricidade gerada nesse período é suficiente para abastecer os estados de Rondônia e Acre por 20 anos. Além dos benefícios no abastecimento, a usina rendeu também ganhos econômicos e sociais. Desde 2013, já foram pagos mais de 600 milhões de reais em compensação financeira pelo uso do recurso hídrico. Localizada no Rio Madeira, na Amazônia, Jirau é também um exemplo de desenvolvimento sustentável e interação com a comunidade. A ENGIE anunciou a venda da usina termoelétrica Pampa Sul, instalada em Candiota, no Rio Grande do Sul. A capacidade instalada da térmica é de 345 megawatts. Esse era o último ativo a carvão remanescente no portfólio da empresa no Brasil. Os compradores foram os fundos de investimento em participações Grafito e Perfin SpaceX. O valor da negociação foi cerca de 2 bilhões de reais. Para a ENGIE, a transação representa mais um passo em direção à sua meta global de sair totalmente do carvão até 2027 e zerar suas emissões líquidas até 2045. O Brasil já conta com mais de 100 mil veículos elétricos em circulação. No acumulado deste ano até julho, já haviam sido vendidos 23 mil unidades do tipo leve, 31% a mais do que no mesmo período do ano passado. A Associação Brasileira do Veículo Elétrico destaca, no entanto, a necessidade do país definir uma política nacional de eletromobilidade. Outra demanda é a melhoria da infraestrutura de abastecimento, o que, segundo a entidade, garantiria a continuidade do crescimento do setor. E tem outras notícias no site da ENGIE e Hub Além da Energia. Lá você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. E não se esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Até a próxima. Tchau!